Olá, olá, saudações, sejam bem-vindos para mais uma edição do Boa Tarde Produtor aqui na sua Rio Verde FM 100,9, a Rádio do Agro. Estamos chegando para vocês com mais uma edição ao vivo inédita aqui do nosso programa, hoje para falar sobre compostagem orgânica, transformando resíduos em fertilidade. Com os nossos convidados que estão aqui de forma presencial no estúdio da Rio Verde FM, são eles José Milton, professor e doutor em solos, assim como Thaís Gonçalves Veloso Gouveia, zootecnista. Também teremos as participações de Enio Fernandes, consultor de mercado, e um recado também do representante das incubadoras, da incubadora IF for Business. Então vai participar conosco aqui também com um convite super especial para você que trabalha no ecossistema do agro e tem algo inovador para apresentar. Bom, você que acompanha o Boa Tarde Produtor, sabe, eu, Hugo Ataíde, não venho sozinho, venho na companhia aqui do JP. JP tá aqui do meu lado esquerdo, ele quem viabiliza para você essa transmissão na frequência local no seu rádio, 100.9 Rio Verde FM, a rádio do agro. Inclusive, obrigado pela sua audiência. Saiba que também estamos transmitindo simultaneamente lá no nosso canal no YouTube. Então, se você quer, além de nos ouvir, nos ver também, o seu lugar é lá no nosso canal do YouTube. Então, vai lá no YouTube, digita na barra de busca Rio Verde FM, não tem erro. O primeiro resultado já vai ser o nosso canal. Clique em cima, verifica se você está inscrito no nosso canal, inscreva-se, gente, dá essa moral pra gente, habilita o sininho também para não perder nenhuma novidade, nenhuma notificação dos conteúdos que nós publicamos aqui na Rio Verde FM, sobretudo no programa Boa Tarde Produtor. Inclusive, é através desta transmissão simultânea ao rádio lá no YouTube que você participa conosco, faz parte aqui da nossa bancada, deixando o seu comentário, a sua crítica, o seu elogio, a sua sugestão de pauta, qual é o assunto que você quer saber mais aqui no Boa Tarde Produtor. Quem é o convidado, a autoridade que esteja aqui conosco na nossa bancada. Então diz pra gente lá. E também se você quer participar, o nosso WhatsApp tá liberado, viu? 649-9949-1009. 649-9949-1009. Aviso importante também, para você que quer se informar de maneira muito dinâmica, vai lá no nosso Instagram, @rioverde.fm. É lá que nós divulgamos, publicamos os highlights, os melhores momentos dos convidados e dos temas que passam aqui pela nossa bancada diariamente de forma muito prática e rápida. @rioverde.fm. E aproveita que vai estar no Instagram, siga também os apresentadores aqui do programa. @HugoAtaídeCFP, assim como @Dias Dares. E é ela que eu quero dar uma saudação muito especial aqui nessa edição do Boa Tarde Produtor. Seja bem-vinda, Dares. Oi, Hugo, boa tarde para você, boa tarde para o João Pedro, para os nossos convidados que já estão conosco aqui na bancada. E um boa tarde muito especial para você que nos acompanha na frequência 100.9, que é a nossa rádio local, né? E também um boa tarde para quem nos acompanha através do aplicativo e a nossa terceira opção, que é através do nosso canal no YouTube. É só você procurar Rio Verde FM que você nos encontra. É uma satisfação, é um prazer muito grande fazer um programa inédito para você todos os dias, de segunda a quinta-feira, que é um desafio, né, Hugo Ataíde? Sim, é verdade. E na sexta-feira você tem um resumo dos melhores momentos da semana. E todo esse material fica lá no YouTube. Às vezes você perdeu um programa, você viu, mas quer revê-lo, você pode procurar no YouTube que você encontra ele lá. E tem mais, se por acaso você quer discutir um assunto, você quer fazer uma pergunta, a sugerir uma pauta, você pode mandar mensagem através do 649-9949-1009. Este é o nosso telefone para contato. Como você bem disse, Hugo, nós vamos falar sobre a importância da compostagem. A compostagem, ela é uma prática de sustentabilidade. Ela reduz o volume de resíduos que iria parar em aterros sanitários, diminui a emissão de gases do efeito estufa e automaticamente ela enriquece o solo com nutrientes. Vamos entender um pouco mais sobre compostagem orgânica com dois entrevistados que estão aqui conosco. Vamos apresentá-los, Hugo? Sim, Dares, vou apresentar aqui o nosso primeiro convidado, então. Ele é José Milton, doutor em solos, é professor titular do Instituto Federal Goiano, campus Rio Verde. Ele possui ampla experiência na área de agronomia, com ênfase em fertilidade do solo e adubação de culturas, atuando principalmente nos seguintes temas: compostagem orgânica, fertilidade do solo, nutrição de plantas e agricultura de precisão. Atualmente é coordenador do Laboratório de Fertilidade do Solo do IF Goiano Campus Rio Verde e membro titular da Comissão Estadual de Fertilidade do Solo e Nutrição de Plantas da Secretaria de Agricultura do Estado de Goiás. Portanto, seja bem-vindo à bancada do Boa Tarde Produtor, professor José Milton.
Boa tarde, Hugo. Boa tarde, Dares, JP. Muito obrigado pelo convite, né? Fico muito feliz de estar aqui, falar de um tema tão importante para a sociedade e para o produtor, né? Que é a destinação correta dos resíduos orgânicos, né? Sim, a gente vai explorar muito esse papo aqui hoje, né, Dares? Com certeza. E a primeira pergunta para ele, que depois da apresentação da Thaís, é sobre tanta a qualificação, né, Hugo? Faz parte de tanta coisa e faz um trabalho incrível. A nossa segunda convidada é a Thaís Gonçalves Veloso Gouveia. Ela é graduada em zootecnia pelo Instituto Federal Goiano, campus Rio Verde, possui mestrado em zootecnia pelo mesmo instituto e atualmente é graduanda em agronomia, também pelo mesmo instituto. Thaís, seja muito bem-vinda ao Boa Tarde, Produtor. Muito obrigada pelo convite, Dares, Hugo, JP. É um imenso prazer, né, estar aqui com vocês, falando de um assunto que eu particularmente adoro, né, que é a compostagem orgânica, a qual eu trabalho todos os dias, né, auxiliando os produtores rurais a converter resíduos, né, que, igual você enfatizou muito bem, que iria para aterros, em um adubo orgânico, né, que o produtor pode estar aplicando na sua lavoura. É pensar na logística reversa, né, Dares? Exatamente. Um dia ele serviu para alguma coisa e o que a gente vai fazer com esse resíduo, né? Como que ele volta para a natureza? E é um tema que está sempre em alta, porque não existe descarte no planeta Terra, né? A gente tem que pensar sobre isso, não tem como descartar nada. Exatamente, tudo se transforma. Vamos apresentar então aqui de forma mais prática, porque a gente leu as credenciais de vocês, né? E como a Dares bem disse, o professor José Milton, você tem uma carreira que é consolidada em fertilidade do solo e nutrição de plantas, né? Você pode nos contar um pouco sobre a sua trajetória, as experiências e as pesquisas que conduz no laboratório do IF Goiano aqui no campus de Rio Verde? Sim, Hugo, fico muito contente, né, de fazer parte da família do IF Goiano, né? Uma honra, é um grande orgulho na minha vida, né, fazer parte daquele time, é um time muito qualificado. E a gente tem trabalhado cada vez mais para colaborar, né, com o desenvolvimento da nossa região, formando pessoas, trazendo ideias, testando ideias, né? Então, eu cheguei no IF Goiano em 2006, né? Fiz técnica agropecuária lá em 92 e 94, já era meu sonho ser professor, então fui para a Rural do Rio de Janeiro fazer agronomia, mestrado, doutorado, já com esse foco específico, né? E graças a Deus consegui, né, em 2006 vir em definitivo como professor no IF Goiano. Eu digo sempre, né, que a gente deve sonhar e acreditar e trabalhar nisso. E ter cuidado com o que escolhe para sonhar, porque o que você escolhe vai acontecer desde que você trabalhe. Então eu fiz muito esforço para isso e fiquei muito feliz e aí sou muito, né, contente em fazer parte da equipe. Lá no IF Goiano eu trabalho especificamente a disciplina de fertilidade do solo. É a disciplina que eu leciono na graduação, leciono na pós-graduação, né, principalmente no programa de pós-graduação em bioenergia e grãos, que é um programa de mestrado. E oriento diversos alunos também com diversas temáticas voltadas para a fertilidade, né? Então, desde o estudo dos nutrientes nas culturas, a otimização disso, até a aplicação em técnicas mais específicas como a agricultura de precisão. E nos últimos 5 anos, 8 anos, tenho tido cada vez mais contato, né, com a questão da compostagem. Então, nós temos diversos trabalhos também avaliando formas, avaliando misturas, proporções de matérias-primas e avaliando isso na qualidade do composto orgânico. Perfeito. Thaís, você atua de forma prática, né, tanto no campo quanto na pesquisa. Pode nos contar um pouco sobre a sua formação e como que aplica esses conhecimentos no seu dia a dia, na prática? Primeiramente, né, eu cursei zootecnia, né, no Instituto Federal Campus Rio Verde, onde eu conheci o professor José Milton, né, na disciplina de fertilidade, que ele leciona na zootecnia. Então, ali foi amor à primeira vista pela parte de fertilidade de solos. Posteriormente, concluí a graduação, fiz o mestrado, mas aquele sonho no coração, né, de atuar na parte da fertilidade. E a agronomia, na minha vida, foi um complemento, né? Então, eu poderia atuar de maneira mais direta, executando o curso, né, fazendo o curso de agronomia. Então, foi assim, em 2021. Eu, né, entrei como portadora de diploma no Instituto Federal Goiano, campus Rio Verde, no curso de agronomia. Então, venho trabalhando com o professor José Milton em diferentes linhas de pesquisa, a compostagem é uma delas.
Então, hoje, a gente tem juntos uma empresa, né? A Inova Agro Cerrado, ela atua nessa parte da consultoria, né? Compostagem orgânica, né? Então, onde a gente ajuda diariamente produtores em todo o processo de produção do composto orgânico. Desde dimensão de pátio, compra, aquisição de maquinários, a gente auxilia. E também o acompanhamento do processo. Então vamos nivelando o conhecimento da nossa audiência. Vamos começar de pouquinho em pouquinho e aumentando esse conhecimento ao longo da nossa edição aqui do programa, né? Então, José Milton, Thaís, para os ouvintes da nossa audiência qualificada conhecer mais o tema, né? O que é o composto orgânico e qual sua importância dentro do manejo sustentável do solo? O composto orgânico é um produto muito antigo. Se a gente for pensar nos nossos tataravós, eles já tinham o hábito de pegar o esterco bovino nas suas fazendas e colocar num monte, colocar água e aguardar um tempo para utilizar. Eles não conheciam de compostagem, de micro-organismos, nem de substâncias úmicas, mas eles observavam que aplicar aquele produto depois daquele tempo era muito melhor do que aplicar o produto diretamente, o produto sem passar pela compostagem. Hoje, o que a gente faz? A gente otimizou isso, a gente tornou esse processo industrial. A gente pegou o processo que era sabidamente conhecido, né, um processo eficiente, validado, né, por longas gerações, e nós tornamos isso de comercial. Então, o que é o composto de fato, né? O composto é o produto orgânico transformado em substâncias úmicas. Então, quando eu pego qualquer resíduo orgânico e aplico no solo, eu tenho resultados positivos. Qualquer que seja, folhas, esterco bovino, cama de frango, a gente tem diversos resultados aqui na nossa região utilizando esses produtos. O orgânico, ele tem um papel fundamental no solo, em diversas cadeias. O que a gente observa aplica o orgânico, geralmente nós temos resultados interessantes. Agora, eu posso aplicar diferentes produtos orgânicos. Eu posso colocar uma cama de frango, que é um produto não compostado. Eu posso levar essa matéria para compostar, que é o que os nossos antepassados faziam. E o que vai mudar? O que eu estou aplicando numa situação e outra? Antes da compostagem, eu tenho moléculas básicas, celulose, glicose, proteínas, o que é bom para o solo. Mas depois, lá no processo da compostagem, essa matéria orgânica é transformada num outro produto orgânico muito mais interessante, de muito mais valor, que são as substâncias úmicas. Então, continuo tendo os nutrientes basicamente são os mesmos, isso é bom, mas eu tenho uma coisa que eu não tinha antes, que é fundamental, que são as substâncias úmicas. Eu estou falando aqui de ácido úmico, ácido fúlvico, zulminas e dezenas de outros. Essas substâncias úmicas, elas são extremamente mais eficientes. Então, ela tem uma CTC muito mais alta, ela tem uma capacidade de melhorar o solo muito superior do que as moléculas básicas iniciais. Por isso, vale a pena pegar a matéria-prima, ter um investimento e gastar um tempo para que eu possa aplicar um produto realmente de melhor qualidade. E Thaís, qualquer produto que eu tenha, eu consigo fazer compostagem desse produto ou não? São produtos específicos? Qualquer material orgânico você consegue estar fazendo a compostagem. Igual o professor José Milton falou, folhas, a gente atende empresas que recebem resíduos da BRF, como vísceras, lodo, conteúdo ruminal. Então, tudo que é orgânico, eu consigo fazer as proporções, né? Montar uma proporção que composte mais rápido, né, que entregue um composto orgânico de qualidade em um menor tempo e disponibilizando isso, né, para aplicação no campo. Ou seja, então cada produto também imagino que tem um tempo correto para fazer a compostagem, né? Justamente. Cada matéria-prima, cada proporção que a gente monta, a gente espera que ele fica pronto em um determinado tempo, seja 45, 60, 90 dias. Então, o nosso papel com o produtor no campo é monitorar essas leiras de compostagem para a gente justamente falar pro produtor, olha, agora tá na hora de retirar a leira, o composto já está estabilizado, de alta qualidade para aplicar no campo. E assim, você disse que tudo que é orgânico pode ser usado na compostagem, mas tem algum tipo de produto que é mais indicado para compostagem ou vai depender do objetivo, da finalidade, ou enfim? Hoje em dia, no campo, usamos muito o esterco bovino, a cama de frango, né? Principalmente pela produção em larga escala. Uhum. Né? Nas granjas tem composteira, né? Que o produtor precisa dar uma destinação para esses resíduos de urgência. Então, aonde nossa consultoria ela é contratada para a gente justamente ajustar as proporções para a gente estar produzindo composto orgânico.
Perfeito. O segredo para uma lavoura saudável e produtiva está no calcário utilizado no preparo do solo. Ele, além de ser uma excelente fonte de cálcio e magnésio, neutraliza o pH do solo para que a planta consiga absorver os nutrientes disponíveis no solo e assim atingir a maior produtividade possível. A Serra Fértil oferece o calcário mais solúvel, calcítico ou dolomítico, disponibilizando para a lavoura mais cálcio e magnésio, além de outros nutrientes também essenciais para ela. A dica é: entre em contato com a Monte Cal, representante Serra Fértil, pelo telefone 649 8406 1220. Anote aí, 649 8406 1220 e confira as vantagens do nosso calcário. Nós vamos para um rápido intervalo comercial aqui nesta edição do Boa Tarde Produtor. Daqui a pouquinho retornamos. Fique conosco. Estamos de volta para mais um bloco nesta edição do Boa Tarde Produtor aqui na sua Rio Verde FM 100,9, a rádio do agro. Hoje falando sobre compostagem. Sim, estamos sabendo tudo aqui sobre compostagem. E antes de darmos continuidade aqui a esse assunto, Dares, vamos à nossa próxima participação. Vamos sim, Hugo. A incubadora IF4Business, em parceria com o SEAGRE, que é o Centro de Excelência em Agricultura Exponencial, lançou um edital para selecionar 5 negócios inovadores no agronegócio. Vamos ao áudio. Olá, ouvintes da Rádio Rio Verde FM 100,9, a rádio do agro. Meu nome é Laura e falo em nome da incubadora do IF Goiânia IF4Business. E eu tenho uma informação de primeiríssima qualidade para você que é empreendedor e acredita no poder da inovação do campo. A IF4Business, em parceria com o SEAGRE, o Centro de Excelência em Agricultura Exponencial, está lançando o edital para selecionar 5 negócios inovadores com foco no agronegócio. E tem mais. Esses empreendimentos escolhidos, eles vão receber aporte financeiro para acelerar os projetos. Então, se você tem uma ideia, uma startup ou uma tecnologia que pode fazer a diferença na lavoura ou na gestão rural, você não pode perder essa oportunidade. Corre lá no perfil da incubadora no Instagram, @IF4Business, e confira mais informações sobre esse edital. Aguardamos a inscrição de todos vocês. Um grande abraço. Olha só, reforçando o convite, as inscrições estão abertas e os escolhidos receberão apoio financeiro para acelerar seus projetos. Então, para mais informações, você pode ir no IF4Business e ver tudo que está acontecendo, tudo que está rolando, quando que abriu o edital, qual que é o prazo máximo para você inscrever o seu projeto. Então, fique atento com os prazos. Dares, e dando continuidade aqui então ao nosso assunto, vamos falar agora sobre a importância e os benefícios, tá? Mostrar a relevância social, econômica e ambiental. Professor José Milton, qual que é a importância social do composto orgânico, especialmente no uso adequado dos resíduos e na redução de custos com fertilizantes químicos, por exemplo? Muito importante essa pergunta, porque ela vai direto em encontro com o anseio do produtor, né? E da sociedade. Não só do produtor, mas também da sociedade como um todo. Porque qual que é a importância? Uma importância fundamental, e é a maior, no meu ponto de vista, é dar destinação correta aos resíduos. Então, nós somos, Rio Verde hoje é um polo de produção agrícola, inclusive na produção de carne, de proteína, né? Então, essa produção de proteína animal, ela gera resíduos. E um volume significativo. Então, se nós pegarmos a produção, os confinamentos, ele vai gerar uma quantidade enorme de resíduos. Se você pegar as granjas, elas também têm um apelo social enorme, uma grande quantidade de empregos e gera um resíduo, que no passado era um passivo, era um problema, né? E aí, com os estudos, nós conseguimos transformar isso que era um problema social, era a destinação correta disso, numa fonte de renda a mais, né? Então, qual é a importância social? A principal é isso, a gente consegue, através das técnicas de compostagem, transformar uma coisa que era um problema social para reverter isso em lucro. Agora, existe o outro lado para o produtor, qual é? Além de eu conseguir resolver o problema social da destinação correta dos resíduos, eu transformo num produto que faz com que o produtor consiga produzir melhor. Então, eu melhoro a qualidade do solo quando eu aplico o resíduo orgânico de qualquer forma, e principalmente no compostado, como a gente já falou. Então, isso por si só tem um preço social incrível, porque eu ter qualquer técnica que eu aplique que melhore a qualidade do solo é algo de sustentabilidade, né? É algo que é de interesse não só do produtor, mas todos nós da sociedade.
Agora, a melhoria da qualidade do solo ainda não é tudo, porque eu tenho uma redução na adubação, conforme você falou. Então, o composto orgânico, ele carrega em si uma quantidade de nutrientes. Ela é muito grande? Não, ela não é muito grande. Eu digo sempre para as pessoas que o produtor, normalmente, ele quer saber se ele vai pagar o composto, e a primeira pergunta dele é: eu vou pagar assim, mas quanto tem de nutrientes? É a pergunta que nós mais ouvimos. E eu sempre digo que o composto orgânico poderia ter 0 de nutrientes, que o preço deveria ser o mesmo. Por quê? Porque é importante reduzir a adubação mineral? É muito importante. Mas e a melhoria da qualidade do solo? Ela é mais importante para o produtor, né? Existem poucas técnicas de melhoria da qualidade do solo, enquanto que existem uma facilidade para a gente resolver o problema químico da falta de nutrientes. Então, essa função do composto, da melhoria da qualidade química, ela é importante, mas ela não é a mais importante. Então, a gente pode pegar 3 eixos aí, todos eles de fundamental importância. O social, envolvendo a destinação correta dos resíduos, né? Nós temos o eixo onde nós vamos ter a melhoria da qualidade do solo, e para mim esse é o pilar fundamental da utilização da técnica do composto orgânico, né? E, além disso, se bem utilizado, o produtor ainda vai conseguir reduzir a adubação química em diferentes proporções. É possível, e uma pergunta sequencial que eu recebo é possível então eu reduzir totalmente a adubação mineral? Sim, em alguns casos é possível. Se nós pegarmos um solo que está de abertura, os teores de nutrientes geralmente são muito baixos. Como o composto tem uma quantidade menor de nutrientes, para esse solo não vai ser suficiente, porque esse solo que tem fertilidade baixa, ele exige uma quantidade de adubo maior. Mas e os solos que o produtor tem 10, 15, 20 anos adubando? Esses solos, os teores de nutrientes já são significativos, então eu preciso de uma adubação menor. Quando a adubação necessária é menor, em muitos casos a gente consegue, só com o que tem no composto, zerar a necessidade de fazer a aplicação do mineral, o que também é um outro ganho social, que é a redução da dependência da importação desses adubos. A gente está vendo como que está complexo o cenário global, né? Então qualquer técnica que a gente utilize para minimizar isso é de segurança nacional. Então a gente pode ver diversas vertentes de utilização do composto que a gente pode abordar aqui. Perfeito. Thaís, como que essa economia e sustentabilidade são percebidas na realidade do produtor rural? Cita algum caso prático para a gente, por favor. Como enfatizado pelo professor José Milton, né, a gente observa uma redução da adubação química, né? Como a gente sabe, isso é um ganho muito grande devido à oscilação de preços, né, no mercado. A gente pode perceber a disponibilidade desses adubos, né? Então, é um ganho para o produtor, né? E outra coisa que a gente observa, através da biologia presente no composto orgânico, a redução também de fungicidas. A gente tem N trabalhos, nosso trabalho do laboratório, a gente observa, a gente tem parceria, né, com o pessoal lá do IPAC, a gente faz muita pesquisa lá com o composto orgânico, a gente vê uma redução até interessante na aplicação, né, de fungicidas, né, justamente o equilíbrio que a gente devolve para o solo quando a gente faz a aplicação do composto orgânico. Então, é muito benefício. Então, melhoria da qualidade do solo, da biologia do solo. Então, a gente construindo esse perfil do solo durante as safras, esse é um ganho muito grande para o produtor. E, consequentemente, a cultura implantada, ela vai conseguir responder na produtividade, né? Perfeito. Agora sim, vamos falar sobre produção e viabilidade, né? O professor José Milton, como produzir um composto orgânico de qualidade? Quais são os passos fundamentais para começar? A produção do composto, ela de fato precisa ser pensada com muita calma, porque o produto, ele tem qualidade. Agora, depende da forma que é produzido. Eu tenho composto orgânico de diferentes matrizes. E esses produtos são completamente diferentes entre si. E os resultados no solo também serão completamente diferentes entre si. O que eu quero dizer é que não todo composto não é igual. Aliás, eles são todos completamente diferentes, não é? Então, o primeiro passo é esse. Você fez uma pergunta para a Thaís e realmente ela falou muito bem, mas vale a pena a gente resgatar essa resposta. Como é que eu produzo um composto de qualidade? Primeiro, com a escolha correta das matérias-primas, né? Eu posso escolher qualquer produto, como foi a sua pergunta para ela? Posso, mas tem matérias-primas que são mais complexas de compostar, né? Materiais com baixa relação CN, né? O que é a relação CN? O produto que é muito pobre em nitrogênio.
né? Numa compostagem, o fator limitante para a determinação da população de micro-organismos, são os astros da compostagem, né? Quem faz todo o processo de transformação que nós estamos falando aqui são os micro-organismos. São eles que fazem a quebra e a transformação das moléculas básicas em substâncias úmicas, que é o que nós queremos. Mas para eles fazerem isso, eles precisam de algumas coisas. Eles precisam, por exemplo, de que a gente monitore a quantidade de oxigênio. A compostagem é um processo que deve ser feito de forma aeróbica, né? Então precisa de oxigênio, precisa de umidade adequada. Então, para que eu consiga essa qualidade que você está falando, a gente precisa monitorar o oxigênio, a umidade e o tipo de matéria-prima. Eu posso fazer compostagem, por exemplo, de leite? Eu posso, mas é muito complexo, porque a umidade, né, vai ser muito alta. Então, eu preciso pegar outras matérias-primas para que eu possa adequar essa umidade, adequar a relação CN, de maneira que eu consiga chegar, né, e produzir de maneira eficiente. Isso vai ser econômico, né? Será que eu consigo? Olha, cada caso depende do valor que eu tenho a matéria-prima, depende da quantidade de matéria-prima. Na nossa região, as matérias-primas que elas apresentam uma viabilidade melhor, geralmente aquelas que têm uma quantidade maior. A gente tem muitos confinamentos, né? Na região, por exemplo, de Santa Helena, de Rio Verde, a gente tem uma quantidade boa de confinamento. Então, o esterco bovino é uma matéria-prima que geralmente apresenta viabilidade. Cama de frango, nós temos muitas granjas, né? O dejeto sólido suíno, não líquido, porque a gente está muito acostumado à aplicação do dejeto líquido suíno. Ele também pode ser usado, mas ele também carrega mais complexidade por causa da quantidade de água. Sim. Mas eu posso, numa centrífuga, por exemplo, a gente tem alguns exemplos aqui na região, tirar essa água e aí eu tenho só sólido. Ou pelo menos eu tiro bastante da água. E aí esse sólido tem uma qualidade muito interessante para a gente conseguir produzir um composto de boa qualidade. Inclusive, essa é uma tendência. Hoje, a gente tem alguns estudos no nosso grupo validando a eficiência desse processo. Ele ainda não está muito difundido, a utilização do resíduo sólido suíno. A gente tem muito da utilização da cama de frango, mas do resíduo sólido suíno, e acredito que é uma nova janela, uma nova fronteira para a gente conseguir dar uma destinação adequada para o resíduo sólido suíno, que vai ser uma coisa muito importante, inclusive socialmente, aqui na nossa região. Professor José Milton, Thaís, falando sobre estrutura. Que infraestrutura é necessário para fazer essa compostagem orgânica e qual que é o valor dessa estrutura, desse investimento inicial? Nós trabalhamos DARES de acordo com a realidade de cada produtor. Então, a gente precisa, na nossa consultoria, o que a gente faz? Eu vou te falar o que a gente faz na prática. O produtor rural passa para nós a análise de solo, a gente sabe ali, pela análise de solo, como estão os talhões dos produtores, né? O que precisa de NPK. Então, a gente vai montar a proporção de acordo com o solo, né? Exigências de cada solo. Só para eu entender, o primeiro passo é você entender como é que está o solo. Entender como é que está o solo, para mim saber o quanto de composto eu preciso produzir, né? Então, eu preciso... Quanto que eu vou precisar produzir de composto orgânico para o produtor aplicar na área? Em primeiro passo, eu tenho que saber mais ou menos, né, histórico dos talhões, né, da área do produtor. Próximo passo, a gente vai fazer, de acordo com o que eu sei, o que eu vou aplicar, eu vou escolher as matérias-primas, né, de acordo com o que está disponível na região. Preço, a gente ajusta com relação ao preço, né? Logística. Primeiro passo. O segundo passo é esse, né? A gente tem que identificar quais matérias-primas que a gente vai montar a proporção que fique mais barato para o produtor. O próximo passo é dimensionamento do pátio de compostagem. Temos algumas regras para a gente cumprir ali, para a gente fazer o dimensionamento do pátio. Então, a gente tem que compactar o pátio. Através da produção do composto orgânico, eu sei o tamanho do meu pátio. Então, a gente presta esse serviço também, a gente ajuda o produtor. E principalmente as máquinas que a gente vai precisar para montar as leiras. Né? O que o produtor tem na propriedade que a gente já pode utilizar, né? Como pá carregadeira, caminhão, trator. Se esses implementos agrícolas já ajudam o produtor ali na realidade, né? Então, a gente precisa do compostador, né? Para justamente oferecer o oxigênio, né? Que o professor José Milton falou que é principal, né? Um dos fatores principais para a população dos micro-organismos proliferar ali naquele material. Então, eu preciso de oxigênio. E também um determinador de umidade, né? Essa nossa empresa já fornece para os produtores, porque a gente tem que fazer lado a lado. Monitorar a temperatura com os termômetros, ou monitorar
pela temperatura, a oxigenação a gente sabe pela temperatura, qual fase, e se cair uma temperatura ali, a gente sabe se está faltando oxigênio ou se está faltando umidade também. Então a gente determina a umidade, né, com um aparelhinho que a gente tem para facilitar o dia a dia do campo. Então, se eu monitoro isso com um determinador de umidade e com o termômetro, a gente consegue ajustar ali os manejos semanais. Então, a consultoria, ela quando contrata, a gente já passa os manejos da semana. Justamente a melhor decisão, né, na entrada ali nas leiras, qual o melhor. Se o micro-organismo está precisando de oxigênio ali, né, para continuar compostando, se naquele momento eu preciso acrescentar água, porque os manejos que a gente faz nas leiras são caros, né, porque a gente produz em grande escala, então eu tenho que pensar com calma cada manejo que eu tenho que fazer ali na leira, né, então o produtor vai investir também nesses implementos, né? A gente observa o que o produtor tem na propriedade, mas como a pessoa que vai começar agora vai precisar de um compostador e também de equipamentos para medir ali temperatura e umidade. Perfeito. Produtor, deixar o patrimônio da sua fazenda desorganizado pode te custar caro, viu? E causar conflitos e trazer problemas que você nem imagina. É por isso que a Rural PJ vai muito além da contabilidade. Eles separam contas pessoais e empresariais, trazendo clareza e organização, estruturam holdings familiares, garantindo proteção patrimonial e um planejamento eficiente para manter o patrimônio na família. A Rural PJ realiza o planejamento de sucessões para que o legado que você construiu chegue intacto às próximas gerações. Além disso, eles legalizam a sua empresa fiscalmente, o que significa mais segurança para você e menos impostos para pagar. Na Rural PJ, você não fica desamparado. A missão é organizar, proteger e preparar a sua empresa para o futuro, sem deixar nada para trás. Entre em contato agora mesmo pelo WhatsApp 649-9256-5661. Anote aí, 649-9256-5661. E aproveita para seguir o trabalho deles também lá no Instagram, @RuralPJ. Rural PJ, negócios planejados geram resultados esperados. Nós vamos para um rápido intervalo comercial nesta edição do Boa Tarde, Produtor. Daqui a pouquinho retornamos, fique conosco. Estamos de volta para mais um bloco nesta edição do Boa Tarde, Produtor, aqui na sua Rio Verde FM 100,9, a rádio do agro. O nosso tema em pauta é compostagem orgânica, transformando resíduos em fertilidade, com José Milton, professor e doutor em solos, e Thaís Gonçalves Veloso Gouveia, zootecnista. Dares, antes de dar continuidade a esse assunto aqui, vamos à nossa próxima participação. Vamos sim. Hugo Ataíde, no comentário de hoje, Enio Fernandes apresenta análises e insights essenciais para quem vive, para quem respira o agronegócio. Confira conosco. Caríssimos, um dos temas mais importantes agora é a comercialização do milho. Os produtores rurais já colheram quase a totalidade da sua segunda safra. A poderosa Mãe Natureza foi pródiga. Deu uma grande segunda safra, deu uma grande produtividade aos produtores brasileiros. O número da Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, é quase 110 milhões de toneladas. Um número importante que traz um elevado número de produtores com altíssima produtividade do Brasil, resultando numa alta produção e muito produto armazenado. Nós temos uma fortíssima demanda de mercado interno e nós também temos uma boa demanda de mercado externo. E agora, caríssimas, vocês já colheram a sua safra, já comercializaram parte da sua safra. Qual é a próxima decisão que você tem que tomar? Você vai vender agora? Você vai esperar para vender daqui a 2 meses? Você vai esperar para vender no final do ano? Ou você vai vender somente em fevereiro e março? O seu fluxo de caixa permite que você possa adiar essa comercialização até quando? É interessante adiar essa comercialização? Qual o custo financeiro de você reter esse produto? Qual o custo operacional de você reter esse produto? E se o melhor momento de venda for o momento que você vai estar utilizando toda a sua mão de obra, todo o seu equipamento, plantando ou colhendo a próxima safra de soja? Caríssimos senhores e senhoras, já pensaram nisso? Por que eu estou abordando esse ponto? Por um simples detalhe. Às vezes, o melhor momento do mercado em preço não é o seu melhor momento.
O melhor momento é individual de cada um dos produtores, respeitando a sua estrutura, o seu fluxo de caixa, aonde ele está alocado. Se eu estou no Paraná, eu tenho uma realidade. Se eu estou no Rio Grande do Sul, eu tenho outra realidade. Se eu estou no Piauí, a minha realidade é completamente diferente. Se eu estou no Tocantins, é outro momento de mercado. A gente tem que respeitar as individualidades dos produtores. Por isso é tão importante os senhores e as senhoras sentarem, terem um plano estratégico comercial, olhando no detalhe o seu fluxo de caixa e a sua estrutura operacional e onde os senhores e as senhoras estão alocados. Pensem nisso. Enio Fernandes, Terra Agronegócios. Obrigado. Enio Fernandes, muito obrigada pela sua participação conosco no Boa Tarde Produtor e até a próxima vez. Tá, Enio Fernandes, obrigado por estar sempre conosco aqui no Boa Tarde Produtor. Bom, neste bloco vamos começar explorando, né, sobre qualidade e parcerias. Ô, professor José Milton, quais são os principais indicadores que definem a qualidade de um composto orgânico? Monitorar essa qualidade é um fator muito importante, né? Como a gente falou no bloco anterior, você aplicar o composto orgânico, você pode estar aplicando coisas muito diferentes. Então, quais são os parâmetros que nós devemos nos ater para saber se o composto é de qualidade ou não, né? Primeiro, é preciso relembrar, né? Então, os micro-organismos vão fazer o quê? Vão pegar as moléculas orgânicas e transformar elas em outro tipo, que são as substâncias úmicas. Então, um fator fundamental é qual é a porcentagem dessa matéria orgânica que está umificada. É uma análise que pode ser feita, a gente manda para o laboratório vai nos dizer qual o grau de umificação. Então, isso vai dizer quantos por cento eu tenho de ácido úmico, fúlvico e assim por diante. Quanto maior for o grau de umificação, mais interessante é o produto, que é isso que nos interessa, não é verdade? Então, eu diria que se você vai comprar um composto ou vai produzir o composto, o foco principal é esse, né? Mas existem outros parâmetros que nós devemos observar. Por exemplo, a umidade. Eu preciso aplicar um produto e eu não quero aplicar água, não quero carregar água, né? A legislação permite até 50%, mas a gente aconselha até 30%. É um valor, uma quantidade, né? Um índice que a gente pode observar que apresenta um composto de boa qualidade, tá? A relação CN, né? Eu posso, à medida que o processo vai acontecendo de compostagem, a relação CN vai diminuindo. Porque os micro-organismos vão gradativamente trabalhando esse material e esse material vai sendo enriquecido com nitrogênio. Uhum. Quanto menor é a relação CN, mais rico o material é em nitrogênio. Esse é o indicador. Eu devo começar a compostagem com a relação CN próxima de 30, né? E devo terminar isso abaixo de 10, ou próximo disso. Então, quero saber se esse composto está de boa qualidade. Se ele tiver com a relação CN próxima de 30, quer dizer que ele está muito no início do processo ainda. E quanto mais próximo de 10 ele tiver, quer dizer que o processo já está mais maduro, o processo já está mais avançado, né? Então, nós queremos isso. E os próprios teores de nutrientes, né? É muito importante, apesar de não ser o mais importante, mas é importante reduzir a adubação mineral. E se eu consigo fazer misturas que me permitem ter teores mais elevados, né? A legislação vai trazer teores, né, fósforo como 1% de teor mínimo, mas se eu tiver 2, 3, tem clientes nossos que tem 4% de fósforo. Significa 40 pontos de fósforo numa tonelada. Se eu consigo 2 toneladas de um produto com 4% de fósforo, significa que eu consigo 80 pontos. 80 pontos é basicamente a adubação de fósforo da nossa região, em muitos dos casos. Então, quer dizer, eu já resolvo essa questão, já não há necessidade de fazer adubação na maioria das situações. Então, monitorar os teores de nutrientes também é muito importante. Tudo isso vai me dizer produto que eu tenho, que grau de compostagem eu consegui, né? E principalmente essas diferenças me permitem fazer um cálculo mais adequado da dose. Se eu vou jogar 1 tonelada, se eu vou jogar 1,5, se eu vou jogar 2, né? Isso tudo vai ser importante na hora dessas definições. E existem legislação ou norma técnica para compostagem? Existe, né? Hoje, se você vai produzir o composto na sua própria propriedade, você não tem que fazer nenhum registro no Ministério da Agricultura. Você pode produzir e você pode utilizar. Agora, quando você pretende comercializar, o Ministério da Agricultura exige um registro, né? Aí já deixa de ser consumo próprio e começa a ser um comércio, digamos assim. Né? Você passa a ter uma fonte de renda extra, né? Então, o produtor que não vai usar todo o composto, né? Tem uma fonte
boa e de preço baixo dos resíduos, ele pode produzir uma quantidade que não vai consumir tudo. Então ele pode comercializar. Aí ele precisa fazer o registro. Aí ele precisa atender a algumas normativas, né? A principal delas é o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, né? A compostagem, ela traz, inclusive, ela é vista no plano como uma alternativa prioritária para a destinação dos resíduos orgânicos sólidos, né? Então isso é muito importante. E, além disso, a normativa 61 de 2020, que traz os teores mínimos, que foi o que você perguntou. Então, eu quero comercializar, eu preciso atender essas qualidades. Eu não posso vender com mais de 50% de umidade, eu não posso vender com menos de 1% de fósforo, né? Mas, por exemplo, a normativa não traz nada a respeito da umificação, que é o principal fator que nos interessa, né? Nos interessa mesmo num composto as substâncias úmicas. Porque quanto longe eu estiver das substâncias úmicas, mais perto toda da matéria-prima original. Aí eu perco o intuito, né? O objetivo principal de ter investido no pátio da compostagem. Thaís, a pergunta de milhões. A gente falou até agora em compostagem em grande escala, mas eu, na minha casa, na minha cozinha, eu consigo fazer compostagem também? Sim, a gente consegue fazer, né, tanto em grande escala, né, como estamos pontuando aqui, como a pessoa ela consegue fazer em casa. Então, é possível. Então, fazer o composto orgânico de qualidade é possível, é acessível, o produtor fazer na sua propriedade, você fazer na sua casa. É possível sim, a gente tá fazendo esse processo. Então, eu quero fazer na minha casa. É isso que eu ia dizer. Você tem uma hortinha lá, tem umas plantas, você quer melhorar a qualidade delas, deixar ela mais bonita, Daris. Deixar mais viva, né? Como é que eu faço? Substrato de qualidade, né? Então, justamente, né, você arruma um recipiente que você possa estar misturando, né, as matérias-primas, seus resíduos da sua casa, orgânicos da sua casa, onde você consiga, né, umedecer ali, onde você consiga, né, estar monitorando diariamente, né, como a gente faz no campo, você está monitorando diariamente ali para manter todas as condições para os micro-organismos desenvolver. Você está compostando na sua casa, para você adubar uma horta, suas plantas, né? Então você consegue fazer tanto em larga escala como em pequena escala. Pequena escala eu faço na minha casa. Como que você faz lá, Daris? Explica pra gente. No intervalo você tava toda ali. Fala pra nós. Então, pra uma pessoa que mora sozinha, até que a gente pensa que não, mas a gente tem muito resíduo, né? Orgânico. Justamente. Então eu vou juntando. Eu tenho uma vasilha de plástico. Uhum. Aí eu coloco folha, eu coloco primeiro por baixo, eu coloco umas pedras nas britas. Uhum. Aí eu coloco tipo uma manta que vai uma bucha ou um pano qualquer. Aí eu coloco folha, eu vou colocando os resíduos, coloco uma camada de algodão e vou colocando e vou misturando. Uhum. E aí quando eu vejo que tá bem homogênea aquela mistura, eu deixo ela ali um pouquinho e aí eu vou colocando um pouquinho nas plantas. Então é um ótimo adubo para as minhas plantinhas. Tá funcionando. Tá funcionando. Tá certo, professor, o que eu faço? Daris, parabéns, viu? Eu tava aqui, a gente tava conversando e eu já queria entrar nesse assunto, né? Porque realmente é incrível, né? O processo da compostagem é o mesmo. Os micro-organismos que atuam lá na área industrial são os mesmos que vão atuar lá na sua casa. Inclusive, eu acho um nicho de mercado espetacular. Porque, infelizmente, nós ainda não temos um sistema de coleta dos resíduos urbanos com a coleta seletiva de maneira mais eficiente. Então, a gente acaba destinando uma grande quantidade desses resíduos orgânicos da cidade que poderiam se transformar, né, num adubo de excelente qualidade. Infelizmente, eles acabam sendo perdidos, né, e contaminando o meio ambiente. Então, já existem algumas caixas, algumas empresas que produzem, né, caixas de compostagem para você fazer na sua própria residência. Então, você comprando essas caixas e vem os manuais. Os manuais, basicamente, são os mesmos. O que você precisa numa compostagem industrial? Manter a umidade próxima de 50% de umidade. É o que você deve fazer colocando o algodão, colocando as pedras para poder drenar excesso dessa água, né? Então, talvez na residência a gente não vai ter um equipamento, né, para poder medir a umidade, mas você vai observando. Uma coisa é clara: se você não controlar a umidade estiver acima do ideal, o processo de quebra ocorre de uma maneira diferente, ocorre de maneira anaeróbia. A anaeróbia dá o odor ruim. Uhum. Então, se você está fazendo a compostagem e tem um odor ruim ou tem moscas, significa que a quantidade de água está acima de 50%. Então, o que você tem que fazer? Alguma coisa para reduzir essa umidade, né? E se a umidade estiver baixa, abaixo de 30%,
Do mesmo jeito que na compostagem industrial, na compostagem residencial também. Vai acontecer o quê? O processo demora mais, não é? Então eu tenho que monitorar a umidade e tenho que monitorar o oxigênio, porque toda vez que eu tenho excesso de água, tenho menos oxigênio. Você tirou a água, o oxigênio entra. Então você vai produzir o adubo com a mesma qualidade industrial, com a dificuldade que não tem os equipamentos para medir com tanta precisão, né? Vai monitorando, se você conseguir manter. A gente não falou do tempo, né? Mas numa compostagem industrial, a gente consegue produzir um composto com 60 a 90 dias, dependendo das matérias-primas iniciais. Na compostagem residencial é menos tempo. Sim. Por quê? Porque normalmente o produto tem uma relação CN menor. Como os produtos são ricos em nitrogênio, e se você conseguir controlar a umidade, a velocidade pode ser até maior do que a compostagem industrial. E é interessante, professor, eu acredito que essa compostagem pronta em grande escala, eu posso usar tanto para um pasto, para uma lavoura, quanto para uma hortaliça. Tá correto o meu raciocínio? Corretíssimo, Dares. O composto orgânico, ele tem como principal função, como nós colocamos nos blocos anteriores, um tratamento do solo. O que o produtor deve ter em mente é que o composto orgânico não é como principal um veículo de nutrientes. Ele é um veículo, ele é um produto comercial para a melhoria da qualidade do solo. Melhorar a qualidade do solo é para qualquer cultura. Eu preciso para pastagem, eu preciso para hortaliças, eu preciso para qualquer cultura. E uma coisa interessante na nossa região é assim, a gente fala dessa questão da melhoria da qualidade do solo, e eu bato tanto nessa tecla porque o produtor da nossa região sabe. A maioria dos nossos avós, tataravós, chegaram aqui na nossa região e a produção era muito baixa. E eles usaram adubos químicos, e os adubos químicos foram fundamentais. Eles foram o pilar da transformação da nossa região em uma região muito produtora. Mas chegou num limite. Chegou num limite que a produção não subia mais. Você joga o mineral, aumenta a produção até um ponto. Naquele ponto não ultrapassa. E se você continuar jogando adubo mineral em excesso, tentando alcançar maiores produções, você reduz a produção. Você gasta mais e ainda reduz. Então, quando você está no teto de produção mineral e você entra com orgânico, a gente tem aumento de produção. A gente tem aqui um grupo chamado Grupo Terra Forte, que nós temos diversos trabalhos com eles e que nós trabalhamos muito a parte orgânica e que nós temos diversos produtores que observaram isso. Vieram de uma sequência de adubação mineral e quando complementar essa adubação mineral com a adubação orgânica, os tetos de produção foram maiores. O teto de produção foi maior por causa do orgânico ou do mineral que estava no orgânico? Não é pelo mineral que estava no orgânico, porque senão bastava jogar mais mineral. Então, as pessoas viram, jogar mais mineral não era o caso, mas quando jogava o orgânico, ele aumentava a produção. Então, a produção está sendo aumentada pelo efeito do orgânico e não pelo mineral que está no orgânico. Então, a sua pergunta foi muito importante. Eu devo aplicar o composto orgânico em que tipo de culturas? Em todas as que eu vou utilizar o solo, porque eu estou melhorando, em última análise, é o próprio solo. Ou seja, a compostagem, o adubo orgânico, ele é um complemento para oxigenar e melhorar a qualidade do seu solo. Perfeito, né? Esse ponto é o que eu acho que é o mais importante, né? Quando eu vou pensar na compostagem sob o prisma do mineral, muitas vezes ele não fecha a conta. Porque eu pego o teor de nutrientes e tal, e o produtor quer transformar aquele tonelada de composto em quantos quilos de NPK. E quando ele vai fazer essa conversão, muitas vezes ele desanima. Por quê? Porque ele acredita que vai ter só aquele benefício. E se fosse, talvez não fecharia a conta mesmo. Agora, quando a gente pensa como você está falando, Dares, que é na melhoria da qualidade do solo, aí o produto poderia ter... Aí o preço muda completamente, porque é um efeito que vai ter, né, um reflexo na produção das futuras safras, né? E outra coisa importante a gente falar aqui é a mudança do processo de qualidade do solo, ele é um processo. Então eu não consigo aplicar o composto em um ano, como o produtor às vezes quer, e que no ano seguinte o solo dele já transformou. Não, a gente precisa de que esse processo seja construído. Isso geralmente vai demorar 2 ou 3 safras. Aplicando o composto, e aí sim você vai ver redução na compactação, você vai ver aumento dos teores de nutrientes que ficariam fixados nos óxidos de ferro e alumínio, você vai ver redução nas doenças, como disse a Thaís, porque quando você melhora a biologia do solo, você melhora a competição entre os micro-organismos. Então, um micro-organismo que ia se proliferar de maneira desordenada, agora ele tem concorrente, que são novos micro-organismos.
Então, essa saúde biológica do solo acaba acarretando uma vantagem também, não só na área da nutrição, mas na qualidade, de fato, biológica desse solo. Perfeito. Hoje eu compartilho com você uma descoberta financeira que vai revolucionar a maneira como você lida com o seu dinheiro. O Sicoob Crédito Rural é uma cooperativa de crédito onde você é o dono e a diferença é evidente. Taxas mais baixas, além do horário de atendimento, que começa bem mais cedo, às 8 horas da manhã. Mas o que realmente torna o Sicoob Crédito Rural especial é o espírito cooperativo. Você não é apenas um número, é parte de uma comunidade que se preocupa com o seu sucesso financeiro. Sicoob Crédito Rural, a escolha inteligente para quem valoriza seu dinheiro e a sua comunidade. Experimente agora. E vamos para o último intervalo, né? E na volta a gente já vai para as considerações finais com os nossos entrevistados de hoje. Continue conosco. Estamos de volta para o último bloco desta edição do Boa Tarde Produtor aqui na sua Rio Verde FM 100,9, a Rádio do Agro. O nosso tema de hoje é compostagem orgânica, transformando resíduos em fertilidade, com José Milton, professor e doutor em solos, e Thaís Gonçalves Veloso Gouveia, zootecnista. E antes de dar continuidade aqui, passar a palavra a vocês para fazerem as considerações finais, eu quero contar um segredo aqui pro produtor. Olha, eu conheci a Simple Verde e fiquei impressionado, viu, Dares? Eles são a primeira bioindústria de Rio Verde e a quarta de Goiás, trazendo pesquisa e tecnologia para criar soluções que realmente fazem diferença na lavoura. E o melhor, tudo isso é desenvolvido aqui mesmo em Rio Verde, Goiás, para quem vive do campo, com mais simplicidade e produtividade. Produtor, eu já abri a porteira para o futuro, agora é sua vez, hein? Fala com o pessoal lá no WhatsApp, 679-9334-2442. Anote aí, 679-9334-2442. E aproveita para segui-los também lá no Instagram, @SimpleVerdeOficial. Simple Verde, bioinovação para a agricultura do futuro. Agora sim, de fato, esse é o momento onde a gente deixa os microfones da Rio Verde FM, do Boa Tarde Produtor, aberto para que vocês possam fazer as considerações finais. Professor José Milton, vou começar com as damas aqui, tá? Por favor. Thaís, diga lá, sua mensagem final para a nossa audiência qualificada aqui nessa edição do Boa Tarde Produtor. Você, produtor rural, né, que quer associar um produto de qualidade, né, ao seu manejo químico da propriedade, o composto orgânico é uma excelente alternativa que para você possa trazer uma vida para o seu solo, né? O equilíbrio biológico para o solo. Você possa aumentar a fertilidade do mesmo, aprimorando até mesmo, né, o efeito do fertilizante químico quando aplicado ao solo. Então, são muitos benefícios. Fazer uma propaganda da minha empresa, né? A Inova Agro Cerrado, produtor rural. Você que quer começar a produzir o seu composto na fazenda, contrate o nosso serviço, que a gente vai ajudar você desde o início, né? Desde as escolhas de equipamento, proporção de matéria-prima, dose aplicada, até o final, né? Até o final do processo de compostagem. E também aplicação, acompanhamos também, né? Pra gente garantir que o produto ficou de excelente qualidade. É isso aí, obrigado, Thaís, por estar conosco aqui. Professor José Milton, sua vez. É muito importante a gente pontuar, né, esses aspectos. Agora, vale a pena também a gente dizer para o produtor, né? É preciso ter calma, né? A compostagem é uma ferramenta espetacular, mas como toda ferramenta, ela precisa ser usada de maneira técnica, né? De maneira adequada, né? De maneira associada às outras ferramentas, né? Ela não resolve todos os problemas do produtor, ela soma com todo o manejo que for adequado. Então, o produtor utilizou o composto, mas se ele não tiver os cuidados com as outras técnicas, o composto por si só, com certeza, não resolve o problema. Agora, associado, sim, tem um potencial fundamental, como disse a Thaís, né, de somar, né? E o que eu acho mais importante deixar claro é que eu conheça, não existe nenhuma técnica que possa trabalhar com tanta profundidade a melhoria da qualidade do solo. Sendo o solo o nosso bem maior, né, a nossa base da produção, a base da sociedade vem do solo, trabalhar o solo é algo muito importante. Então, não encare a aplicação das técnicas de melhoria da qualidade do solo como um gasto, né?
porque isso com certeza vai ser traduzido com resultados no futuro. E tudo que pode e se traduz como resultados para a gente no futuro não é um gasto, é um investimento. O gasto é quando você não tem esse retorno no futuro. E o investimento no solo, com certeza, traz e trará resultados não só para essa geração, como para as próximas gerações. Eu digo sempre para os alunos, trabalho com solo. Solo é um bem que é da humanidade, não é nosso, né? Nós estamos passando por aqui, né? Nós não vamos ficar aqui, nós vamos deixar esse bem, ele vai ficar para as futuras gerações. Então, trabalhar, manejar com responsabilidade esse solo é algo que nós devemos pensar com muito cuidado. E a gente trabalha nisso. E claro que não é a única técnica, né? A gente tem, por exemplo, a utilização dos biológicos, está muito utilizado hoje, mas se você utilizar o biológico numa área onde os teores de matéria orgânica sejam baixos, você está dando uma condição que não é tão boa para a própria tecnologia. Então, é preciso calcário, é preciso adubos, é preciso uma boa semente, é preciso orgânico, é preciso os biológicos, é preciso do conjunto, né? Cada um da sua maneira, na sua dose. Então, fazer isso tudo da maneira correta é o que vai garantir sustentabilidade para todos, tá? Então, eu agradeço muito, né? É de fato um prazer, uma honra para mim estar aqui, né? Sei do alcance do trabalho que vocês fazem, então disponibilizar esse espaço para a gente poder falar sobre esse assunto é algo que eu agradeço muito. E me coloco à disposição, sempre que vocês precisarem, né? Falou de solos, falou de adubação, de agricultura de precisão, né? De compostagem, que eu também sou entusiasmado, podem me chamar que eu estou à disposição. Certamente, portas e microfones abertos para vocês, para o professor José Milton, para a Thaís. E Dari, só nos resta agradecer e nos despedir. Thaís, muito obrigada pela sua participação conosco. Professor José Milton, foi um prazer recebê-los aqui. Estamos sempre à disposição também. E vocês fazem muito bem o que a gente faz no Boa Tarde Produtor também. A gente agrega valor, né, Hugo? Certamente. Eu acredito que parcerias, elas só têm a ganhar quando todo mundo agrega um valor. No mais, muito obrigada a vocês pela participação. A você de casa, você que está nos ouvindo no trabalho, você produtor rural, muito obrigada pela sua audiência qualificada. Nós ficamos por aqui, amanhã estamos de volta. Obrigada. João Pedro, muito obrigada por hoje. Meu parceiro de bancada, Hugo Ataíde. Até amanhã. Dares, eu que agradeço a parceria diária aqui no Boa Tarde Produtor, de segunda a sexta, das 11h30 às 12h30. Agradecer mais uma vez a presença aqui dos nossos convidados, que transmitiram tanto conhecimento e informação. Ao JP, pelos serviços prestados, levando todo esse conhecimento e informação para você, nossa audiência extremamente qualificada, na frequência local, no seu rádio 100.9, Rio Verde FM, a rádio do agro. A minha gratidão vai para você que nos acompanhou até aqui. Você que nos honra muito mais do que somente com seu tempo. Nos honra com a sua confiança e credibilidade diária depositada no Boa Tarde Produtor. Eu, Hugo Ataíde, fico por aqui, mas amanhã tem mais uma edição do nosso programa. Até lá!